Boa tarde, pessoas do quarto ano, tudo bem com vocês? Prontos aí para uma aula de ciências? Galerinha, o assunto de hoje é muito interessante, bem legal. Então corre lá, ó, pega a apostila de vocês e nós vamos falar sobre contando o tempo. Isso mesmo, hein? A partir aí da página 136. Peguem lá a apostila de vocês, então, lápis, marca-texto, que nós vamos falar sobre esse conteúdo. Nesse capítulo, gente, nós vamos estudar como o ser humano começou a contar o tempo, observando, sabe o quê? O céu e os movimentos dos astros. E assim criou o calendário das diferentes culturas. E aqui, olha aí, ó, na imagem, se perceber, nós temos um calendário, tá vendo? Tá até falando o mês de dezembro de 2020. Então aqui, gente, nessa imagem mostra esse calendário. Aqui, o que nós podemos observar aqui? O que você utiliza o calendário? Para que ele serve? Alguém sabe falar para mim? Onde você já viu esses calendários? Aqui na sala de aula mesmo, nós tínhamos o calendário, lembra que nós falávamos? No nosso celular, na agenda da escola, também tem o calendário, não é mesmo? E para que ele serve? Olha, aqui nós podemos observar que tem datas importantes. Por exemplo, olha lá, no mês de maio, dia 11, é meu aniversário, então eu marco isso lá. Aqui, ó, no mês de dezembro, que vocês estão vendo no calendário, o dia 25 de dezembro, que cai aqui na sexta-feira, ele é o quê? A gente comemora o Natal. Então, é muito importante o calendário. Olha, neste mês de novembro, nós temos datas importantes aqui, ó. Vou mostrar o desse mês de novembro para vocês. Observem aqui um pouquinho, ó. Deixa eu só inverter aqui a câmera. Olha lá, aqui, ó, percebam que nós temos o quê? O mês de novembro. Olha aqui, ó, qual foi o feriado que nós tínhamos aqui, ó, no dia 2? Tá vendo, ó? Dia de finados, que foi feriado na segunda-feira. E olha outra data importante aqui, ó, o dia 15 de novembro, gente. Sabe o que é? É a proclamação da República. Viu aí, ó, são datas importantes que nós temos aqui anotadas no calendário, estão vendo? E vocês sabiam, gente, o calendário existem aí, ó, há muito tempo e são usados em todo o mundo. Agora eu vou fazer uma perguntinha. Você acha que existem outros tipos de calendários além do que é usado no seu dia a dia? Será que há outra forma de contar o tempo além da que você conhece? Então nós vamos estudar isso, galerinha. Mas antes, prestem bem atenção. Vou falar com vocês aqui, nós temos um pequeno texto sobre a necessidade de contar. Então vou mostrar aqui para vocês, ó. Prestem bem atenção. Então, pessoas, no passado houve um momento em que os seres humanos deixaram de ser nômades. Lembra que nós explicamos na aula de história? E começaram a se fixar em alguns lugares. Como não dispunham de mecanismos que os auxiliassem na contagem do tempo, recorriam aos fenômenos naturais. Quais eram? Eles, gente, aprenderam a perceber a importância dos astros, os seus movimentos e suas periodicidades. E começaram a usar essas informações para a sobrevivência e a realização de afazeres diários. E o Sol foi o primeiro corpo celeste que despertou o interesse do ser humano. E depois foi a Lua, que com seus movimentos cíclicos possibilitou a medição do tempo entre suas fases. Então, galerinha, você como é importante, tem até um filme, se eu não me engano, é que eu estava assistindo esses dias, é os Groots, que eu assisti com o meu sobrinho, que eles viviam na caverna, e vocês viam lá a importância que era do Sol. Eles nem conheciam, até quando outro menino pegou e criou fogo, eles pensaram que nascia assim o fogo, como se fosse até um bebezinho que eles criavam na história. E assim que começava a anoitecer, eles já corriam para dentro da caverna, eles nem saíam de lá. Viu como era a importância do Sol naquela época? Agora aqui, ó,
na página 138, nós vamos falar um pouquinho sobre movimentos da Lua. Presta bem atenção, gente. Olha que legal. Então, turminha, você já ouviu falar sobre os movimentos da Lua? Gente, assim como os demais astros do Sistema Solar, o satélite natural da Terra, que é a Lua, também realiza alguns movimentos ao longo do tempo. Desses movimentos, os principais são rotação, revolução e translação. Olha aqui, gente, se você observar aqui a imagem, olha aqui, nós temos o Sol, tá vendo aqui, ó? O Sol tá bem aqui. Aqui nós temos o nosso planeta Terra. E olha aqui, ó, a Lua. Estão vendo? Observando, gente, aqui, olha lá. Falando de rotação, a Terra gira em torno de si mesma. Tá vendo aqui, ó? Isso nós chamamos de rotação. E a rotação aqui do Sol, tá vendo aqui ao lado, ó, que gira em torno dele mesmo, demora, gente, 27 dias. Olha aqui, ó. Para ele fazer essa volta dele todinha, demora 27 dias. E olha aqui, ó, a translação que está aqui embaixo, ó, a Lua ela gira com a Terra ao redor do Sol, que demora 365 dias, que demora o quê? Um ano todinho, que é o movimento que a Lua gira com a Terra ao redor do Sol. E olha aqui do outro lado também, nós temos a revolução. O que é isso? É que a Lua gira ao redor da Terra. Tá vendo? A Lua que gira aqui, ó, ao redor da Terra. E demora 28 dias para ela dar essa volta todinha. E lá em cima ainda nós temos a rotação, que a Lua gira em torno de si mesma. Aqui, ó, tá vendo? E demora 28 dias. Viram que interessante? E lá em cima que eu falei, né? Da rotação que a Terra gira em torno dela mesma, que demora 24 horas, que é o dia inteirinho, é o tempo que gasta para a Terra girar assim, ó, em torno de si mesma. Viu como é bem interessante, galerinha, saber disso daí? Então, voltando a falar da Lua, a Lua tem uma dinâmica em que gira ao entorno de si mesma, mas também ao entorno do planeta Terra. E cada um desses movimentos produz uma consequência perceptível a partir da Terra. Inclusive as chamadas fases da Lua, que nós vamos falar aqui embaixo, ó. Os astros do Sistema Solar realizam vários tipos de movimentos, os quais levam tempos variados para se concretizar, igual aqui está mostrando a imagem em cima. A Lua realiza alguns movimentos, dos quais 3 são mais importantes, que é a rotação, a translação e a revolução, que eu acabei de falar aí para vocês, gente. E a Lua desenvolve um movimento em relação às estrelas, que vai de oeste para leste. E muitas pessoas se perguntam o movimento de face da Lua, vista desde o planeta Terra, ser sempre a mesma, já que um movimento constante entre os astros. Gente, a Lua desenvolve um movimento em torno do seu próprio eixo, o qual é chamado aqui de rotação, que eu falei lá em cima. E os cientistas descobriram que a Lua tem um movimento de rotação sincronizado com a translação, que é junto com a Terra ao redor do Sol. O que significa que o seu período de translação é igual ao período de rotação. Viram, gente, como é bem interessante, não é mesmo? E por isso, o lado que é visto da Lua é sempre o mesmo, porque este movimento é constante. Observe aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó.
Estão vendo? Então, nunca para sempre na mesma velocidade, fazendo com que haja um lado oculto da Lua para que eles que estão vendo desde a Terra. Então, o movimento de rotação da Lua leva 27 dias para acontecer. E o movimento de translação, que é o movimento da Lua que a Lua leva, ao mesmo tempo do que o movimento de rotação, e acontece quando a Lua gira juntamente com a Terra ao redor do Sol. Então, este movimento dura aqui aproximadamente, gente, 27 dias, 7 horas, 43 minutos e 12 segundos. Viram? Então, conforme a Terra vai girando ao redor do Sol, que é a translação, a Lua vai acompanhando esse processo, desenvolvendo outros movimentos concomitantemente. Concomitantemente, gente, com a própria rotação ao entorno de si mesmo. Viram aí, gente? Que legal! E observando aqui a Lua, olha aí, nós temos a Lua crescente, olha os nomes. A Lua cheia, a Lua minguante e a Lua nova. Então, os movimentos realizados pela Lua, que são contínuos, né, e se repetem com regularidade, então dessa forma a Lua acompanha os movimentos da Terra e fica em diferentes posições em relação ao Sol. Por isso que nós temos aí as fases, porque isso faz com que a parte iluminada da Lua seja vista de diferentes formas ao longo do seu ciclo, ou seja, de um ciclo lunar. E essas mudanças de aspecto que são conhecidas aí como as fases da Lua, que eu acabei de falar para vocês, que nós temos aí, que são 4, que são a Lua crescente, a Lua cheia, a Lua minguante e a Lua nova. Agora, gente, que vocês já viram aqui, e como é bem interessante, agora vamos falar um pouquinho dos movimentos da Terra. Observa aqui, que legal! Olha aí, gente. Então, o planeta Terra não é estático no universo, assim como acontece com todos os corpos celestes. Ele realiza uma série de movimentos envolvendo a órbita em torno de si mesmo, ao redor do Sol, em conjunto com a Via Láctea e com o próprio universo. Portanto, estudar, gente, esses movimentos significa entender uma parte da dinamicidade do espaço sideral. E observando, gente, os principais movimentos da Terra, isto é, aqueles que possuem um efeito direto mais notório em nossas vidas, são quais? O de rotação e o de translação. Então, a rotação, gente, é um movimento que a Terra realiza em torno de si mesma, circulando ao redor de seu eixo imaginário central, durante um período aproximado de 24 horas, com uma velocidade, gente, de 1.666 km por hora. E a rotação ocorre no sentido anti-horário, ou seja, de oeste para leste, o que faz com que o movimento aparente do Sol seja de leste, que é o nascente, para oeste, que é o poente. E a principal consequência desse movimento é a sucessão dos dias e das noites. Muito bem. Olha aí, até mesmo aqui observando, olha, os raios solares. E falando também, eu já falei da rotação, vamos falar aqui, um pouquinho da translação. Já a translação é o movimento elíptico que a Terra executa ao redor do Sol.
com uma duração de 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Gente, em uma velocidade de 107 mil quilômetros por hora. E quando a Terra termina uma volta completa em relação ao Sol, dizemos que se passou um ano. E a principal consequência desse movimento é a origem das estações do ano, que ocorrem pelo fato de o eixo do planeta apresentar uma inclinação de 23 graus e 27 minutos, ocasionando a sucessão dos solstícios e dos equinócios, que isso vocês vão ver nas aulas de ciências aí, ó, mais profundo, lá no 6º ano, que vocês vão falar bastante aí sobre esse assunto. E o movimento, gente, de translação também é chamado de revolução, não é mesmo? Então, além desses dois movimentos principais, a Terra possui outros 3 importantes movimentos que não possuem uma influência muito aqui, ó, sobre a humanidade, mas que são importantes para originarem outros movimentos. E essas variações são a precipitação, a nutação e o deslocamento do periélio. Que isso vocês vão ver aí também, gente. Então, vocês viram aí como é bem interessante, né, sobre a Terra. Falamos então aqui sobre a rotação, translação. Agora que vocês estão bem sabidos sobre esse conteúdo, nós temos uma atividade aqui, ó, com a Lua na mão. Vamos observar aí, ó, prestem bem atenção. Aqui, turminha, como eu falei da translação, olha aí a imagem, como é bem legal, né? Ó, que a Terra gira, olha ali, ó, em torno, né? Ó, o movimento pela Terra juntamente com os demais planetas ao redor do Sol, que leva aí os 365 dias. Aqui, gente, vocês viram que eu falei também que nós temos... Falei desses 365 dias, mas ele tem 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Então, quando ele completa certinho aqui, gente, ó, que na somatória que dá 366 dias, o que acontece? Olha lá, as 5 horas e os 48 minutos que sobram se somam ao longo do tempo. E após 4 anos, acrescentamos ao calendário um dia para compensar. Esse ano é um dia a mais e é o ano bissexto. Então, no ano bissexto, o dia a mais é lá no mês de fevereiro, que passa a ter 29 dias. Não é? Agora que vocês estão sabendo de tudo isso, turminha, vamos responder aqui as questões. Vamos olhar aqui embaixo, olha lá. Nós temos aqui, primeira questão. Converse com seus familiares para responder as perguntas a seguir. Então você vai lá conversar com o papai, mamãe, com a vovó, com o tio, com quem estiver aí com vocês. E vamos responder, olha aí, ó. Observe o calendário do mês de fevereiro deste ano. O ano atual é bissexto? Este ano de 2020, sim, né, gente? Ele é bissexto, não é? Olha aí, ó, vocês têm um calendário ainda aí, ó, do mês de fevereiro? Se vocês tiverem, observem aí, ó, que ele é bissexto. Olha aí, turminha, aqui eu tenho um calendário de fevereiro. Olha aqui, ó, fevereiro de 2020. Olha lá, nós temos aqui no dia 25, que foi o carnaval. E olha lá, gente, em fevereiro, vamos ver se ele era no ano bissexto. Era assim, olha lá, aqui, com 29 dias. Então, esse ano aqui, ó, fevereiro de 2020, é o ano bissexto, não é? Olha que interessante. Então, agora nós já descobrimos, fevereiro é o ano fevereiro não. Esse ano de 2020, em fevereiro, olha lá, teve um dia a mais. Então, este ano de 2020
Ele é o ano bissexto. Agora isso só vai acontecer daqui 4 anos, né, turminha? Então, pessoas, este ano é o ano bissexto. Então vamos escrever aqui. Olha aí, escrevam junto comigo. Escrevam aí, turminha. O ano de 2020 é um ano bissexto. Agora na questão 2. Se uma pessoa nasce no dia 29 de fevereiro, ela nasce em um ano bissexto ou não? E por quê? Gente, se ela nasceu no dia 29 de fevereiro, sim, porque o mês de fevereiro, que normalmente tem 28 dias, tem um dia a mais em um ano bissexto, sendo o dia 29. Então, sim, se uma pessoa nasce no dia 29 de fevereiro, ela nasceu no ano bissexto. Então, vamos escrever aqui, ó. Escrevam aí, turminha. Agora, para finalizarmos, a terceira pergunta. A cada quantos anos essa pessoa comemora o aniversário exatamente nesse dia? Então, gente, essa pessoa pode comemorar seu aniversário exatamente no dia 29 de fevereiro, a cada 4 anos, o que é quando ocorrem os anos bissextos. Em anos não bissextos, essa pessoa pode comemorar o aniversário no dia 28 de fevereiro mesmo. Não é que ela vai ter de 4 em 4 anos, ela vai fazer um. Não é mesmo? Ela pode comemorar no dia 29 só de 4 em 4 anos. E nos outros anos, comemorar no dia 28. Beleza? Então vamos escrever isso aí, ó. Beleza, turminha? Escrevam aí, ó. Então, por hoje nós vamos ficar por aqui, galerinha. Na próxima aula de ciências, na próxima aula de ciências, nós vamos falar sobre as estações climáticas do ano agora. Então, fique bem atento e esperto para a próxima aula de ciências, tá bom, turminha? Tchau, tchau. Fique com Deus e até a próxima aula, hein?